Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Oi, tudo bom? Como você tá, cara? Tudo bem? Legal? Tudo bem? Já? Bom, estamos aqui para o último encontro do Voz da Literatura desse ano. E vamos fechar com chave de ouro, né? Recebendo o pessoal do Tia Sombra. Com bala de prata. A gente está aqui para falar sobre lobisomens. E Halloween chegando, né? Aniversário do Saci, então a gente tem aí todas umas datas diferentes agora no mês de outubro. Então, quero agradecer o Thiago, o Matheus, o Silvio por estarem aqui com a gente para esse bate-papo novamente, né? Estiveram aqui em 2023. E dessa vez vamos contar um pouquinho aí do lançamento do livro novo, sobre Conheça o Lobisomem do seu bairro, né? Do seu bairro. E vamos descobrir o que a gente tem de interessante. No final, eles vão falar 1 hora, eu vou ser a chata do rolê que eu vou ficar controlando, tá, gente? No final, nós vamos entregar um livro para quem está aqui assistindo, todo mundo vai ganhar um livro. Sessão de autógrafos e fotos. Lógico, pô, claro. Sessão de fotos e autógrafos para quem quiser, tá bom? Então vamos aproveitar essa tarde. Tá, se você quiser, já me intrometendo na sua organização, a gente pode falar o tempo que vocês quiserem, mas eu queria deixar um tempinho, porque uma das coisas legais, já começando a falar sobre o livro, né? Uma das coisas mais legais sobre as histórias de lobisomem é que elas têm um componente afetivo muito legal, muito interessante. E é quase impossível a gente começar a falar de lobisomem e alguém não lembrar de uma história de alguém querido que contou essa história. Então, se você nos permitir, quiser, a gente pode deixar um tempinho para galera contar suas próprias histórias, suas próprias experiências. Claro, se alguém tiver, né? Estou vendo muitas pessoas muito mais novas do que a gente. Então, o Câmara Cascudo que falava, né, que as assombrações morreram com a chegada da energia elétrica nos rincões. Então, eu não sei se essa galera que tem o privilégio da juventude ouviram muitas histórias sobre lobisomens, mas de repente as histórias orais, né? Exatamente, a gente torce muito para isso, exatamente. Mas aí quem comanda agora a partir de agora é vocês. Então tá bom, então me corta, pelo amor de Deus, que eu falo muito, tá? Gente, vocês estão ouvindo, eu posso cortar o Thiago, tá? Então, super autorizada. Bom, pessoal, primeiro, muito obrigado, Marquinho, tá? Toda a equipe do Senac, um privilégio estar aqui, uma honra conversar com vocês, essa audiência tão qualificada. Segunda vez, primeiro a gente contou um pouquinho sobre a construção do nosso livro Assombrações de Campinas. Nós temos um livro no meio desse caminho chamado Milagreiros de Cemitério, da cidade de São Paulo, e a gente já pediu para a Margarete, talvez chegue até hoje aqui, deixaremos aqui o livro também para vocês, mas o papo é um pouco mais peludo hoje, e a gente vai falar sobre nossa última aventura pelo mundo do monstro, dos monstros, do lobisomem. E eu começo dizendo que o lobisomem é uma criatura mitológica que tem talvez uma das maiores capacidades de adaptação a culturas diferentes. Porque os nossos casos zeros, eu falo casos zeros, porque nós temos pelo menos 2 matrizes para inspirar o que a gente tem como nosso próprio lobisomem aqui no Brasil. A primeira delas é muito mais conhecida do que a outra, que é a história do Licaão, que é o rei de Arcádia, que vinha sucessivamente descumprindo a lei divina, uma lei de Zeus, chamada Lei Divina da Hospitalidade, que consistia mais ou menos no seguinte: você indo ao reino de alguém com boa fé, você deveria ser bem recebido, bem recebida. Licaão vinha sucessivamente descumprindo essa lei, fazendo o quê? Todo mundo que chegava em Arcádia, ele matava. Então o Zeus fica sabendo desse comportamento de Licaão, se veste de peregrino. Claro, se ele fosse de Zeus,
Licaão talvez não fizesse nada com ele, reconhecendo todo o seu poder. E ele vai para Arcádia, e chegando em Arcádia, o Licaão ia para cima dele, ia matá-lo como fazia com todos os outros peregrinos que chegavam no reino. Só que os súditos de Licaão falam: calma, que esse cara tem um borogodó, tem alguma coisa diferente nesse viajante que a gente não conseguiu interpretar, é melhor a gente entender melhor ele. Muito bem. Licaão teve uma ideia genial, claro, para um gênio do mal que ele era. Ele decide matar um de seus escravizados e servir a carne desse escravizado num banquete para Zeus. Zeus fica bravo quando ele percebe o que estava diante dele e transforma Licaão em um lobo e depois queima o palácio de Licaão. Existe um capítulo 2 nessa história, porque os filhos de Licaão assumem a Arcádia. Licaão tinha mais de 50 filhos, e os filhos de Licaão, por mais estranho que isso parecesse, ou ser possível, eles acabaram sendo mais cruéis do que o pai dele, e continuaram aquela sequência de matanças de todos os peregrinos que chegavam em Arcádia. Zeus fica sabendo, bota sua fantasia de peregrino e volta para Arcádia. E acontece mais ou menos a mesma coisa que houve com Licaão. O 01 lá do Licaão vai para cima de Zeus para matá-lo. Os seus súditos falam: calma, que esse cara tem um borogodó, já aconteceu isso com seu pai, é melhor ver direito. E aí o filho de Licaão, esse que estava no comando de Arcádia, ao invés de pegar um escravizado, não que tivesse certo, pelo amor de Deus, mas ele pega um irmão, o Nictimo, e mata o Nictimo, e com as vísceras de Nictimo faz um banquete para Zeus, e Zeus repete o expediente que havia tido com Licaão. Transforma todos os filhos de Licaão em lobos, queima o palácio, ressuscita Nictimo, que assume o governo de Arcádia, e Zeus preserva Calisto, que era a filha de Licaão, lindíssima. Ele tem um filho com Calisto. Só que Zeus, não sei se vocês sabem, é um fofoqueiro pra caramba, mas Zeus era casado. E era uma esposa muito brava. Não brava, apenas exigia um mínimo de decoro, um casamento. E ela vai até Arcádia e transforma Calisto e o filho em uma ursa e um ursinho. E Zeus, para ficar numa boa com todo mundo, transforma os dois em duas constelações. A constelação de Ursa Maior e Ursa Menor é uma constelação que só dá para ver no hemisfério norte. Mas, enfim, além de ser uma história, um caso zero, daqui a pouco eu vou falar nosso outro caso zero, mas como é um caso zero do nosso lobisomem, eu chamaria a atenção para vocês de vários elementos aqui. Primeiro, o de que é uma história, claro, da mitologia grega, mas que ressalta a importância da gente tratar bem quem chega nas nossas vidas de boa fé. Se você não faz isso, né, com pessoas que vão te visitar de boa fé, e veja que momento interessante do mundo, né, a gente vê deportações em massas de pessoas que estão trabalhando eventualmente, né? E o que é interessante do Licaão, ele era adorado pelo povo, então o povo gostava daquilo, gostava de vê-lo matar pessoas que chegavam nos seus reinos. Mas tem essa história que eu acho interessante, esse recorte da atualidade que eu acho interessante, de ver como a gente trata mal irmãos e irmãs que vêm ganhar vida no nosso país ou em outros países por aí, né? Alguns até em alguns espaços dos outros continentes no mundo, mas é um momento de muita xenofobia, né? Então, esse é um caso zero. Eu vou para o outro caso zero, que eu acredito que seja também uma possível origem da nossa história original de lobisomem, que é do Luizon. E também é uma história que nasce com um dado de violência bastante destacado. Taú, mesmo na mitologia indígena, que não há a figura do demônio, Taú é considerado uma entidade
malvada, vamos dizer assim. Tem mais do que pura e simples picardia em sua personalidade. Ele rouba Querana, que era uma indígena linda, foge com ela e se casa em segredo. Jaci fica muito brava, filha de Tupã, fica muito brava e amaldiçoa a prole do casal. Eles têm vários filhos. O 7º filho, veja que esse dado é interessante, o 7º filho é Luizon. Quem é Luizon? Luizon é um canídeo. Tem guelras, essa é uma parte meio estranha dele, ele tem uma guelra, mas ele tem uma característica física que é importante também na concepção do lobisomem. Ele tem o falo de uma anta, ele tem o pênis da anta, que é um pênis imenso, os maiores da natureza em proporção. O que significa isso? Que ele era destacado como um ser do gênero masculino. O lobisomem, em todos os seus recortes, é muito destacado por ser uma criatura que comete violências muito próprias do homem gênero masculino. Então, outra coisa muito importante sobre o Luizon, além desse aspecto físico, é o de que ele é uma entidade que tem a gestão da morte. Então, ele já desde criança adora desenterrar morto no cemitério, então ele brinca em cemitérios, desenterra os mortos, se alimenta às vezes, se ele tiver com fome ele come pedaços de carniça, mas também se alimenta de titica de galinha. Então, o menu dele é bem restrito, assim, defunto ou titica de galinha. O Luizão é o 7º filho homem. A gente já começa com alguns signos, que por isso que eu falo que se a gente tem, vindo com os povos ibéricos, a ideia de lobisomem como origem a partir do mito de Licaão, a gente tem vindo do Paraguai, vindo da mitologia guarani, o Luizon, que eles se encontram aqui. Por isso que não dá para a gente dizer que a gente tem uma origem de lobisomem no Brasil. E foi muito interessante, porque quando a gente estava já com o livro praticamente pronto, que a história do Luizon veio à tona para a gente, e ela se mostrou muito importante para a gente entender isso tudo como a origem do nosso próprio lobisomem, não apenas pelo fato dele ser o 7º filho, que isso é recorrente depois nas histórias populares de lobisomem, mas sobretudo por esse aspecto físico dele, destacando ele como um ser masculino. O lobisomem, claro que essa é a parte mais careta da história do lobisomem, até porque a gente está fazendo uma construção do arquétipo do que há nos nossos bairros, né? Por isso que eu falo para a gente conheça o lobisomem do seu bairro, mas é importante a construção desse arquétipo, porque é muito evidente isso, da ideia de que o lobisomem, ele dialoga com violências masculinas. É que eu não estou falando que o lobisomem em si é o grande promotor dessas violências. Para mim, ele tem mais a ideia de que ele assume esse tipo de violência quando homens comuns bacanas cometem elas. Então, ao longo das histórias que a gente encontra, que vocês vão ganhar esse livro, vocês vão ver, muitos dos julgamentos de lobisomem, as vítimas são crianças e jovens mulheres. Muito mais do que, tem alguns casos que não, claro, mas muitos casos de julgamento de licantropos são mulheres e jovens crianças, alvos parecidos com alguns tipos de predadores que a gente vê até hoje no noticiário, por exemplo. A história da Chapeuzinho Vermelho, existe um recorte muito interessante sobre isso. O vermelho, a menina que entra em período fértil, que entra no estágio possível de se reproduzir, né? A gente tem ao longo da história centenas, milhares de meninas que tinham seus casamentos arranjados a partir dos 13, 14 anos, exatamente porque entram nesse período, não apenas no período fértil, mas numa fase
que já existe a capacidade de reprodução, por mais horrendo que isso possa parecer. Né? A loira do banheiro, Maria Augusta de Oliveira Borges, foi obrigada a se casar com Francisco Antônio Dutra Rodrigues aos 14 anos. Ela aos 14 anos, uma jovem, uma adolescente, ele, um idoso de 34 anos, que para a época era um idoso. Então, a gente percebe isso ao longo dos caminhos que o mundo dos lobisomens nos transportaram. Um outro aspecto interessante ainda sobre isso, sobre essa construção do arquétipo. Não existem muitas lobismulheres, lobisminas. Quase não há. A gente tem um caso que eu destaco no livro, até para corroborar essa nossa tese, que é o caso da Catherine Simmons, que era uma suíça que, num período de escassez tremenda, foi para a floresta tentar caçar, não conseguiu caçar nada e encontra uma entidade que é interpretada como uma entidade demoníaca, e essa entidade oferece a ela uma pomada que, segundo essa entidade, se ela utilizasse, ela se tornaria uma grande caçadora. E ela aceita, morrendo de fome, passa a pomada e se transforma numa loba. O que é interessante da história da Catherine Simmons, né, dentro desse universo de teorias que eu estou trazendo. A Catherine Simmons, ela é presa por antropofagia e é julgada não por licantropia, como muitos homens que haviam feito rigorosamente a mesma coisa que ela. Obtido uma pomada na floresta, esse era o papo da época, assim, sabe? Era um tipo de creme hidratante da Virgínia, assim, que se entregavam nas florestas e passava e você virava um lobisomem. Ela não foi julgada por licantropia, ela foi julgada por bruxaria, enquanto todos os homens eram julgados por licantropia. Esses julgamentos de licantropia, principalmente no final da Idade Média, início da Idade Moderna, eram também bastante interessantes, porque esse era um período muito acentuado da Inquisição. Então, todos esses julgamentos, eles tinham no seu curso confissões dos julgados, né, dos réus, sobre essa transformação. Claro, submetidos a qual tortura, a gente não sabe, mas o cara confessava tudo que pediam para confessar. E às vezes, algumas vezes, esses licantropos, existiam duas formas mais recorrentes de licantropia, que era a licantropia psiquiátrica, que era um tipo de síndrome psiquiátrica mesmo, que se identificava como uma condição em que o réu, o paciente, se assumia como um animal. Então não existia metamorfose, ele simplesmente se assumia como um animal, como um lobo, e tinha um comportamento selvagem. Normalmente esse comportamento selvagem era associado a quê? A antropofagia. Não era difícil nesse período, principalmente períodos de peste, períodos de escassez de comida, humanos se alimentarem de humanos, ainda que isso fosse velado. Mas quando alguém descobria, você era julgado e normalmente se usava essa desculpa. Olha, eu estava possuído por um espírito, eu estava na condição de lobisomem, de lobo. Por isso que há esse tipo de patologia, vamos dizer assim, onde seres humanos acreditam ser lobisomens. Mas existia também essa outra transformação de licantropos, que são os licantropos que se transformam em lobisomens a partir de metamorfose, que é a mais interessante, que é o ser humano se transforma verdadeiramente num lobisomem. Eu gosto mais dessa, eu acho essa mais legal. A outra é muito esquisita, né? Eu acho mais legal, super legal, né? O cara que vai lá e ataca e fica comendo outras pessoas. Não é exatamente legal, mas é interessante para a gente entender esse contexto. Tem 2 casos que a gente traz no livro também, estou contando o livro inteiro para vocês, tá? Se não quiserem levar o livro depois, pode dar para alguém. Estou contando tudo no livro.
Tem 2 casos franceses que eu acho muito legais, que um é do Jean Garnier e outro é do Gilles Grenier. Um vira lobisomem, vira metamorfose, né, a partir da metamorfose, e o outro não. O que tem de mais curioso dessas 2 histórias, né? O cara que vira lobisomem mesmo, a partir de uma metamorfose, ele é julgado e ele é preso em um mosteiro. E o que era observado por esses monges, né? Que em certas ocasiões, principalmente noites de lua cheia, eles iam na cela desse cara e lá não tinha mais ele, tinha um cachorro. Então eles viam de fato o resultado de uma metamorfose de seres humanos em lobisomens. Eu acho muito maluco, muito interessante. Adoro imaginar a possibilidade de alguém virar um bicho, né, desse jeito, e era isso que se observava nesse período. Eu falei para vocês no comecinho que o lobisomem, ele acabava assumindo certas maldades ou certas perversidades do homem comum, do homem bacana, aquele cara é incapaz, a gente já ouviu isso, né? Imaginei que ele fosse incapaz de cometer isso. E nós temos também, além desse aspecto, a gente tem ao longo da história os não lobisomens, que são lobisomens que não existem, mas que se atribui aos lobisomens e usa-se muito a figura do lobisomem de maneira pedagógica ou de maneira ou servindo para assustar mesmo as pessoas. Tem um lobisomem no Rio de Janeiro, que é o lobisomem da Vala, que foi um lobisomem criado, um lobisomem idealizado, porque uma filha de um nobre ficou apaixonada por um ajudante do vigário, e eles se encontravam perto da rua Uruguaiana, a Rua da Vala, que fica bem no centro do Rio de Janeiro, e para eles terem mais tranquilidade para esses encontros, diziam que, e eles se encontravam, principalmente em noites de lua cheia, existia a incidência de um lobisomem aparecia por lá. E é engraçado, porque como é que isso foi descoberto, né? Um assessor da corte começou a se interessar por essa moça sem saber que ela se relacionava de maneira escondida com esse religioso, né? E ele vai até a casa dela, já sabendo que era conversa fiada, que não tinha lobisomem, ou pelo menos ele se arriscou numa noite que diziam ter lobisomem, ele achou que não tinha, foi até a casa da moça, e quando ele entra na casa da moça, a empregada dessa menina começa a gritar, olhando para ele, ainda da condição humana, que há um lobisomem dentro da casa, e ele sai correndo com uma capa preta, e entra dentro da vala, e algumas testemunhas veem isso tudo. Então, o que era uma história idealizada só para eles se encontrarem, acabou virando uma história real de lobisomem no Rio de Janeiro, por muitos e muitos anos. Essa é uma história, talvez a história mais conhecida de lobisomem do Rio, e a história mais conhecida de lobisomem do Rio é a história de um não lobisomem, que também aparece aqui na região de Piracicaba. Aqui o lobisomem assumia quando as moças se relacionavam sexualmente mesmo, engravidavam, e isso se traduzia à época como um tipo de vergonha para as famílias falavam que a moça, não que ela tivesse um namorado, nada disso, que ela havia sido atacada pelo lobisomem. Então o lobisomem, ele leva a culpa de um monte de coisa que não comete, às vezes. Tá vendo? Ele está querendo me contestar. É uma assombração. Uma assombração também. Também tem o livro das assombrações, né? Um crossover. Então, mas vejam que interessante, essa é uma figura mitológica que acaba, sem querer, participando do nosso cotidiano de forma muito aguda. Um outro exemplo disso, por exemplo, é um caso muito marcante, histórico, sobre alguns ataques que aconteceram na região de Givaudan. Não sei se essa talvez seja uma das histórias mais famosas francesas de lobisomem, que é da besta de Givaudan. Foram mais de 200 ataques, uma grande parte deles
também tiveram esse perfil de vítima, jovens, mulheres, crianças, mas esse da besta de Givaudan, houve ataques também a homens adultos. E o que aconteceu? Foram tantos os ataques que o rei da França pediu para que, ordenou, né, quem pede, a gente que pede, né, rei manda, esse rei mandou um contingente militar para Givaudan para pegar essa criatura. E eles não encontravam, eles dizimaram quase a população inteira de lobos em Givaudan e não encontraram a besta de Givaudan, que continuava atacando as pessoas na região. E aí nasce para a gente, até hoje, a gente está falando de uma história do século XVIII, nasce para a gente até hoje uma expressão idiomática usada para quase tudo que a gente encontra como solução para resolver um problema definitivo, que é a bala de prata. No caso da besta de Givaudan, depois de muitas tentativas para caçá-la, um caçador muito experiente pega uma Virgem Maria numa medalhinha de prata que ele andava dentro do chapéu, derrete, transforma em um projétil, leva para um padre, o padre benze a bala, coloca na arma dele, no bacamarte dele, e com esse projétil ele finalmente consegue matar a besta de Givaudan, e a gente acredita que a partir disso é que a bala de prata foi adotada como uma arma eficaz para matar lobisomem. Vampiro, muita gente confunde, vampiro é estaca, tá bom? Se vocês tiverem algum problema desses na sua região, é estaca, não bala de prata, não adianta nada, até porque a gente é contra a caça do lobisomem, tá bom? Nós não gostamos muito disso. Nesse período tinha uma coisa muito interessante, que era o pânico do lobisomem. Então, comunidades que se mobilizavam ou mudavam suas rotinas por conta do medo do lobisomem. Muita gente foi para a fogueira acusada de ser lobisomem, mais até não. Muita gente foi para a fogueira por ser acusado de ser lobisomem, e a Catherine Simmons, que eu acho que eu esqueci de concluir para vocês quando eu estava falando, a Catherine Simmons não foi julgada como lobisomem, ela foi julgada como bruxas, que também eram vítimas recorrentes nesse período da Inquisição. Eu estou falando isso tudo porque, no finalzinho do livro, a gente, já com o livro concluído, eu recebi, minha vida virou isso, né? Onde aparecia um lobisomem, alguém me mandava história, matéria, relato e eu, gente, obrigado, o livro está pronto e tal. E aí começaram a me mandar umas histórias de Várzea Paulista, aqui pertinho de Jundiaí, né? E aí apareceu um lobisomem por Várzea, e eu já estava satisfeito das histórias de lobisomem, porque depois a gente vai falar um pouquinho, o nosso maior objetivo, além de contar essa parte da construção do arquétipo, já vou falar um pouquinho mais sobre afetos e lobisomens, o que parece uma coisa distante, mas está muito presente, mas o pânico do lobisomem me interessou, e eu achei que eu já tivesse tratado isso de forma bastante ampla, né, falando desses casos de julgamentos, né, dessas pessoas que acabaram sendo executadas, acusadas de lobisomem, mas, mesmo com as várias histórias de Várzea Paulista, não fizeram com que eu me interessasse tanto a ir para lá, senão por uma caçada de lobisomem que me convidaram para ir. E a gente está falando de uma caçada de lobisomem no ano da graça de 2025, há 3 meses atrás. Então, aí foi isso. Me chamaram para ir na caçada lobisomem, e aí eu falei, tá bom, liguei para a Margarete, minha editora, falei, diagramação pronta do livro, ele já tinha feito todas as ilustrações e tal. E aí eu falei, não, cara, precisa. A caçada ao lobisomem, para mim, era quase como um TCC. Eu estudei lobisomem até aquele ponto, mas ter a oportunidade de uma caçada e eu não contar isso no livro, né, era um desperdício de vida, né? Apesar de me colocar muito em risco só para contar essa história para vocês, não sei. E aí, não, calma, então. Calma, João Kleber, calma. Eu fui para Várzea Paulista,
Eu fui para a várzea, a convite do pessoal que estava organizando a caçada, que era o pessoal da imprensa. Primeiro eles me colocaram num grupo de WhatsApp que era incrível, era muito legal, assim. Uma experiência antropológica, porque vocês imaginam uma cidade que não é muito grande, e você tem um grupo de 150 pessoas, devia ter uns 10% da cidade ali. E todo mundo em polvorosa, porque o que foi mais legal e o que me motivou a ir para lá e acompanhar isso foi o pânico do lobisomem no ano de 2025, com grupos de WhatsApp. Vocês imaginam um grupo de WhatsApp na Idade Média? A galera, bruxa, bruxa, olha, tem um vídeo, o vídeo é de inteligência artificial, olha ela aqui, hoje em dia tinha isso. Então, cada um tinha uma estratégia para a caçada do lobisomem. Então tinha gente que queria armada, aí o cara falou, eu vou levar minha 12, aí a administradora do grupo que estava organizando, pelo amor de Deus, não tem que levar, ninguém vai levar arma, hein? Por favor, nada de arma. Eu falei, isso, que bom. Mas nem uma faca, não pode levar faca, porque eu estava imaginando, que fosse chegar em Várzea Paulista, pelo clima que estava no grupo, ia ter gente com rastelo, foice, tocha. Achei que ia ser isso a caçada. Eu estava achando legal, assim, porque eu queria esse registro. Queria tirar uma foto disso, dessa loucura, dessa catarse. E aí eu fui lá no dia e hora marcada. Cheguei lá, não tinha ninguém. Então todo mundo estava em polvorosa no grupo de WhatsApp, na hora ali ao vivo, como tudo que acontece, acho que no mundo hoje em dia, né, a internet derrubada, você abre a janela, não está acontecendo nada, está passando o cachorrinho, fazendo xixi, os carros andando e tal. Beleza, cheguei lá e falei, porra, cara, chama Michela. Pô, Michela, mas não tem ninguém aqui, né? Eu achei que tinha vindo de São Paulo, né? Pô, ela falou, vem aqui para a chácara do empresário não sei o quê. Falei, pô, é mesmo? Tá bom. Fui para a chácara. Cheguei na chácara, não sei se vocês já viram, se eu nunca tinha visto, uma caminhonete de caça. Eu cheguei lá rapidamente. Tinha um caçador profissional com sua equipe, caçador de javali, de verdade. Tinha um rastreador, vocês assistem Discovery Channel? O René Murad foi campeão do Largados e Pelados e do Desafio em Dose Dupla. Ele foi lá, mas ele foi de roupa, pelo menos. Não foi pelado. Ele estava lá. E aí o que aconteceu? O samurai, que é o caçador de javali, que foi chamado, ele veio de Monte Azul, um lugar distante da cidade de Várzea, 7 horas de viagem, com 3 caras da equipe dele, com essa caminhonete que tinha um banco assim para os caras caçarem javali. Eu falei, gente do céu, é sério? Então não era, eu imaginando um povo ensandecido com tocha, o cara abriu uma mala com drone térmico, luneta da Marinha Americana, sabe aquelas que dá para ver? Parece uma coisa, cara, maluco. Patrocinado por uma equipe disso. Então, assim... E aí a gente chegou e falou, bom, fizeram um mapeamento com algumas testemunhas de onde eram os pontos de avistamento. Tinha um menino que tinha visto o lobisomem junto, contando tudo. Aí eu perguntei para a Michela, falei, Michela, tá, pô, legal, então, mas o que a gente faz se a gente encontrar o lobisomem, né? Não me deram essa instrução aqui, eu corro. Ela falou, tira foto. Eu falei, lógico. Então, em 2025, você vê um lobisomem, você vai fazer o quê? Você vai filmar, você vai tirar foto. A sorte é que eu, como eu estava fazendo o livro, tem uma receita mineira para isso, que se você encontrar um lobisomem, você fala, calma, lobisomem, passa amanhã em casa que eu te dou sal. Ele não te ataca, no dia seguinte você ainda descobre quem é o lobisomem. Porque, você faz isso. Então, o lobisomem tem só em Minas Gerais essa estratégia funciona muito bem. Que é de você falar, calma, passa amanhã em casa que eu te dou sal. Acho que era isso que eu faria. Não em casa, né? Passa na casa do cara aí, que a gente está aqui em Várzea, e ele te dá sal. Então, a gente saiu na caçada, beleza. Saímos lá no meio do mato e entramos numa área de mata, assim, mas muita mata, num riachinho, e a gente estava, os caras são, o René Murad é um grande rastreador, ele inclusive está nesse Largados e Pelados agora, que está passando na África, então o cara,
Ele estava explicando, olha, aqui você vê a distância do arranhado no tronco da árvore, porque falou que os grandes felinos, eles afiam as garras nas árvores, né, nos troncos. Olha a distância, esse aqui dá para ver que é uma jaguatirica, aqui está mais larga a distância, então essa aqui é uma onça. Eu falei, nossa, gente, que legal. E cobra, o problema não é, o problema é cobra, que aqui é uma área que tem muita sucuri, não, jararaca, e de repente nesse papo aí começam os cachorros latirem, porque a gente estava numa área rural, começam os cachorros latirem, e um uivo muito legal para o momento. Talvez, super, eram 11h30 da noite. Não, noitão. Frio. E começa um uivo. Eu tenho isso no meu Instagram, depois, se tiverem super curiosidade, me peçam que eu mando para vocês não precisarem ficar procurando lá, tem lá no nosso Instagram. E aí, cara, eu sabia que eu não ia encontrar o lobisomem, mas essa hora foi tão legal, porque o René, é engraçado, porque o René já achava que era uma coisa mais chupa-cabra, assim. Ele falou, não, isso não é um lobisomem, isso é um ser que atravessa dimensões, porque ele é furtivo, e tinha rolado um ataque num galinheiro. Então ele falou assim, veja, não tem ataque em pessoas, tem ataque em galinhas, tem não sei o quê. E ele, num ar meio professoral, assim, foi muito legal essa parte, porque ele falou assim para mim, Tiago, uma voz mais impostada, da savana, ou você está escondido para caçar, ou para não ser caçado. Falei, pô, a gente não tá, né, René? A gente tá aqui atrás do lobisomem, né, cara? Eles têm Várzea Paulista, o lobisomem deve estar escondido, então, para ser... Essa era uma reflexão que a gente precisava, né? Aí ele falou, fica tranquilo, ele não vai nos atacar. E eu falei, cara, muito engraçado isso de você ter uma interpretação de cada um, mas no final tudo era muito importante para mim, porque no fundo eu imaginei que talvez a gente não fosse encontrar o lobisomem, no fundo. Mas a hora que você começa a se envolver com o que as pessoas imaginam, vai que de repente tem, né? Quem sou eu, né? Sair desse universo iluminista, né? De, eu sou superior, eu não acredito em nada. Poxa, já a gente vai falar um pouco disso, sobre as experiências mais próximas da gente, de avós, de avôs, que eles juram por ter... Tem vó que não gosta de falar, porque fala, não, vocês vão tirar sarro de mim, mas eu vi. Então, bom, para resumir a história de Várzea Paulista, a gente não encontrou o lobisomem. Eu peguei uma puta sinusite, porque eu fiquei ruim, um frio, cara. Não tenho mais nenhuma condição de fazer isso. Mas foi muito legal ver o motivo deles terem promovido aquela caçada ao lobisomem. Por mais estranho que parecesse, a caçada do lobisomem não era para encontrar o lobisomem, todo mundo tinha bastante consciência disso. Mas essas aparições mudaram a rotina da cidade. E esse empresário, por exemplo, era um empresário de restaurante. E ele percebeu, nas semanas que se sucediam com casos de lobisomem, as pessoas indo menos ao restaurante, as pessoas saindo menos. Então, pode ser crendice, pode ser o que quiser chamar, mas o pânico coletivo muda a rotina das pessoas. Pode ser um pânico de lobisomem, pode ser um pânico de um tipo específico de roubo, pode ser um medo implantado, por exemplo, no centro da cidade. A gente faz passeios pelo centro da cidade. E graças a Deus, eu não acho que a pobreza é um risco às pessoas. O maior risco de quem está lá em situação de rua é promovido por nós comunitariamente, pelas escolhas que a gente faz. Eles não oferecem para a gente imediatamente risco nenhum, mas a pobreza é vendida como um risco. Então eu estou brincando aqui com esse universo dos lobisomens, dos pânicos dos lobisomens, mas quantos pânicos, quantos medos a gente não assiste diariamente serem implantados nos nossos discursos, nas nossas rotinas, para mudar os nossos comportamentos. Então eu achei isso muito legal do ponto de vista da construção do livro, para entender como é uma figura mitológica, claro que a gente não vai discutir isso aqui, mas como certos medos coletivos mudam a nossa rotina. Parece uma doideira, mas eu vi isso bem lá. E aí vou já acessando essa parte que eu
comentei sobre um aspecto afetivo do lobisomem, esse livro nasceu para ser um podcast, na verdade. A gente estava pensando em fazer um podcast, a gente achava que tinha ritmo de podcast, só que ele ficou muito grande para podcast, porque está tão legal falar de lobisomem, e eu não tinha reparado que o lobisomem era, na verdade, um grande... Hoje a gente fala muito disso, né, Cris? Da criação de pontes afetivas a partir de histórias e do exercício de contar histórias. Eu percebi que o lobisomem é um grande promotor de reencontros e de encontros. E o meu primeiro lobisomem, minha primeira paixão pelo lobisomem foi o Rui Rezende, numa novela que esse ano faz 40 anos, que é Roque Santeiro. Roque Santeiro faz 40 anos em 2025 e faz 50 anos da versão censurada pela ditadura militar em 75. Então, foi uma feliz coincidência a gente lançar nosso livro esse ano, que a gente faz, bem no comecinho vocês vão ver, uma homenagem ao Rui Rezende, que era o professor Astromar. Os mais jovens, as mais jovens, eu recomendo que assistem essa novela, quem não viu, porque é uma aula de novela, porque... Vocês também gostam, vocês trabalham, estudam bibliotecas, leituras, todos esses temas, e eu acho que a verdadeira vocação do brasileiro não é a do terror americano. A nossa verdadeira vocação é do realismo fantástico, por isso que faz tanto sucesso novela que tem componente de realismo fantástico, como as gerações mais novas talvez lembrem um pouquinho mais do Cadeirudo, se eu não me engano, eu esqueci o nome da novela, A Indomada, né, do Cadeirudo. A gente tinha o Tião Galinha, que era esqueci o nome daquele ator incrível, Osmar Prado, que também todo mundo achava que ele era um lobisomem, na verdade ele tinha uma relação com a lua cheia, né, ele era um apaixonado pela lua, ele e a lua tinham um magnetismo. Oi? Ele era prometido para a lua, tanto que o dia que ele fica livre, ele vai embora. Deu um spoiler, acabamos com a novela, não precisa mais ver a novela. Resolvendo. Mas também a novela é de quando? Vai 20 anos essa novela, tá? Para mais, né? Então, tá tudo bem. Renascer, Pantanal tinha fenômenos parecidos com o do lobisomem, que é a Juma Marruá, que na verdade não é um lobisomem, é uma engerada, que há uma diferença na concepção desse fenômeno. Engerada é a incorporação de um ser humano pelo espírito de um animal. E vejam que interessante, né? Se a gente sofre tanta influências nas nossas mitologias pelo cristianismo, por outro lado, a engerada, primeiro, reconhece a presença de alma em animais, a ponto de você ter uma incorporação de um ser humano pelo espírito de uma onça, e os engerados também acontecem de animais para com animais. Por exemplo, os pinchers, que são engerados, né? Eles recebem espírito de Dobermans e viram pinchers. Daquele tamanhinho, fica com o espírito de um Doberman. Mas é gostoso ver isso, né? Parece que há uma distância. E voltando aqui ao Roque Santeiro, e aí a gente lembra um pouco desse aspecto que o lobisomem é um grande promotor de reencontros e de construção ou reconstrução de pontes afetivas a partir das contações de história. Tá, como é que eu estou de tempo aí? 13. Então, eu quero aproveitar, porque vocês vão ver um livro. Se vocês não gostarem do que tiver escrito, não tem problema, porque ele é um livro que tem ilustrações geniais, e eu vou deixar o Matheus falar um pouco sobre as ilustrações. Por quê? Esse fechamento do nosso papo, a gente começa com um lobisomem abstrato, então a gente disseca ele para entender a construção do arquétipo, e o livro chama Conheça o Lobisomem do Seu Bairro. Por quê? A gente parte dessas mitologias e segue até o noticiário, porque o noticiário, e a gente escolhe histórias,
A gente não teria tempo e nem condição de contar todas as histórias que foram noticiadas, mas a nossa curadoria fez com que a gente tivesse histórias de todas as regiões do Brasil. Então aqui tem histórias de todas as regiões do Brasil e histórias reportadas pela imprensa. Então, histórias de 2018, histórias de 2019, desse século, não tem nada muito, tem uma ou outra um pouquinho mais distante, mas a maior parte delas desse século. Por quê? A gente quis transformar o lobisomem, ou recolocar o lobisomem, não apenas no nosso cotidiano, mas chamar a atenção ao fato de que nós estamos nos transformando em algo muito pior do que os lobisomens. Por quê? O lobisomem era extinto, pelo menos. Ele era irracional em todas as suas formas, em todas as suas apresentações, e hoje a gente comete coisas piores. Eu digo nós comunitariamente, porque eu acho que a gente tem que assumir a responsabilidade do todo. Então, como comunidade, como país, como cidade, a dimensão que vocês quiserem dar isso, nós como seres humanos estamos nos amaldiçoando e cometendo atrocidades piores do que as dos lobisomens originais. Por que piores? Porque a gente se reveste de razão para cometer elas. A gente acha legal a gente matar alguém, a gente destruir alguém, a gente explodir alguém, em defesa de algo, revestido de razão. O lobisomem nunca fez isso, ele sempre foi uma criatura bestial. E aí, o papel do Mateus, principalmente, foi muito importante na construção do livro, porque ele conseguiu traduzir em imagens exatamente esse signo da humanização do lobisomem e da nossa desumanização, da nossa transformação em criaturas bestiais. Então, eu queria que você falasse, porque eu falei pra cacete. Eu queria que você falasse um pouco, se você quiser pegar o livro ali, Mar, eu mostro aqui para o pessoal as imagens das que eu falei. Eu sou o Mateus, sou o ilustrador responsável por dar cara ao nosso projeto. E o Thiago deu bastante spoiler do livro, eu vou dar um pouco de spoiler das ilustras. Eu acho que o grande desafio é isso que o Thiago falou, é a gente poder trazer essa figura do lobisomem não como uma besta que está apenas na nossa imaginação, mas tentar traduzir através dos desenhos essa imagética de que os lobisomens fazem parte do nosso cotidiano, né? Assim como a gente tem histórias de muitos e muitos anos atrás, muitos séculos atrás, a gente tem histórias ainda muito presentes no nosso cotidiano, como o Thiago citou, em 2018, na cidade de Pedreira, 2019, a caçada do lobisomem agora em 2025. Então, acho que o grande desafio para mim com as ilustrações foi tentar trazer uma versão bastante humanizada. Aqui, por exemplo, um cantor sertanejo em forma de lobisomem, que tem uma história interessante do Chitãozinho e do Chororó no encontro deles com os lobisomens. Então eu quis trazer esse lobisomem de uma forma mais humana, para que a gente pudesse... Aquela outra que o Thiago mostrou, por exemplo, eu coloquei o lobisomem num pub, comendo partes de nenês, né, tomando um chopinho. Esse aqui é o Freud, trazendo como um lobisomem também, para trazer essa reflexão de que o lobisomem do seu bairro pode ser qualquer, até nós mesmos, né? Muitas vezes. E eu acho que esse é o grande lance, né? Essa é uma mistura de trabalho. Essa é uma mistura de referências. O Sim. Lobisomem, talvez de outro planeta. Porque talvez também possa ter a possibilidade de ser um extraterrestre. Então, acho que o grande desafio foi esse, a gente tentar trazer todas essas reflexões que o Thiago passou para vocês, e eu tentei traduzi-las em forma de desenho, trazendo um pouco para o nosso cotidiano. Esse aqui, o São Cristóvão, que era tido como lobisomem, que ele carrega Jesus Cristo para menino Jesus, né, para atravessar um rio.
E a partir daí que ele se transforma em São Cristóvão, né, da Igreja Católica. Enfim, eu acho que o grande lance é vocês lerem, que o livro é muito divertido. Mas se vocês acharem ruim, as ilustrações são legais, vocês estão vendo, né? Esse aqui, né, o professor Astromar, Rui Rezende, aí, que eu pedi para uma caricatura. Mas é isso, eu acho que vocês vão se divertir bastante. É um livro muito rápido de ler, muito gostoso. É um livro de uma sentada, porque ele não para, um ritmo muito bom. E espero que vocês aproveitem. Legal. Acho que é isso e podemos abrir aí caso a galera que, claro, perguntas. Contar alguma história de lobisomem. Quer ficar com? Quando você estava preparando, fazendo a curadoria das histórias, houve alguma da região de Campinas? Houve. A mais nova é a de Pedreira. Em Pedreira, 2018, houve na verdade, Pedreira já existia um histórico de lobisomens, porque quem que estava me contando esse final de semana? Teve uma história muito legal que me contaram esse final de semana, que alguém foi fazer uma prova em Pedreira e a dona da pousada, que essa pessoa ficou, falou, você vai chegar tarde? Não, ela foi trabalhar num hospital em Pedreira. E aí ela ficou antes de organizar a vida na cidade, ela ficou um período numa pousadinha. E aí a dona da pousada falava, você vai chegar depois das 10? Ela falou, por quê? Não, porque é perigoso, porque tem o lobisomem do Curtume. Isso é há 20 anos atrás. E aí, em 2018, o que aconteceu? Então já existia essa história, já tem essa atmosfera. Um senhor indo trabalhar ali naquele complexo fabril, né? Pedreira tem muitas fábricas de cerâmica, né? E ele estava indo trabalhar. Já no comecinho da manhã, perto de 15 para 5, 4 e pouco da manhã. E quando ele está atravessando uma ponte, ele vê um tipo de cachorro na frente dele. Muito grande, forte, pelagem escura, olho amarelo, ele lembra disso. E o bicho começa a rosnar e meio que se levanta para ele. O cara se assusta, não sabe o que fazer. O segurança de uma das fábricas vê aquilo, começa a assobiar, parte para cima do bicho, doido, né, completamente. Parte para cima do bicho. O cara que viu, o cara que estava diante do lobisomem, desmaia de medo e é acordado por esse segurança que o salvou, porque falou que o lobisomem pulou para o rio e sumiu, desapareceu. Então tem esse de Pedreira, talvez seja o mais atual. Preocupado em passar final de semana em Pedreira, vai ser legal. Lá em Cubuquira, no sul de Minas, tem 12 mil habitantes com a zona rural. E tem uma mata remanescente de Mata Atlântica, que a galera de um bairro para o outro corta caminho pela mata. Até que na Quaresma, o padeiro, como todo mundo sabe, trabalha na madrugada, indo para a padaria, encontrou com o lobisomem na mata. Até hoje, 2025, na Quaresma inteira, ninguém passa nem na rua de trás da mata, em nenhum lugar ligado à mata. Isso até hoje. Não, mas é óbvio. E aí as pessoas falam, cuidado para chegar na Quaresma, cuidado com o lobisomem. Então você vê, é a história que vira oral, né? Porque total. Ninguém foi lá na Quaresma dar um rolê na mata para ver se tinha mesmo. Mas quem criou essa regra está certíssimo. Porque a Quaresma, isso é engraçado, como eu falei, né, que o lobisomem ele acaba absorvendo muito das culturas por onde ele passa. Eu contei uma história na Grécia, contei uma história da mitologia guarani. Onde está Jesus Cristo nisso? Onde tem bala de prata? Não existe. Ele absorve isso. Então, quando vem com os ibéricos para cá, ele já vem carregado. A história do lobisomem já vem carregada dessa carga demoníaca, dos elementos cristãos que espantam ou que contribuem para transformações. Né? O signo de Sião é um elemento que espanta lobisomem. A Quaresma, o professor Andreoli Costa fala muito disso, que a lua cheia é completamente dispensável na Quaresma,
Porque a quaresma é um período de empoderamento dos demônios. Por quê? Porque Jesus ficou em penitência na quaresma no Monte das Oliveiras, ficou no deserto, lá 40 dias. Esses 40 dias o diabo tentando ele estava longe do convívio social. Então Jesus estava longe, Jesus de Nazaré estava longe, a sua presença protegia as pessoas do seu entorno. Então a quaresma ela é identificada como um período. Quando que é a primeira vez que uma mula sem cabeça se transforma? De quinta para sexta-feira santa. Qual que é a primeira vez que se transforma um lobisomem que recebe aquela carga hereditária de ser o 7º filho homem de uma linhagem de outras 6 mulheres? Quando ele completa 13 anos da primeira quaresma, na primeira quinta para sexta-feira santa. Estou falando do Brasil, obviamente, porque tem 1 milhão de tipos de interpretação de lobisomem e tá tudo bem, não tem nenhum problema. Na Igreja Católica são 7 sacramentos. São 7 os sacramentos. Para a Igreja Católica, eu acho que tem uma outra passagem que é mais determinante, que está no livro de Daniel, que são 7 anos que Nabucodonosor é condenado a ficar pastando, transformado em um animal junto com as bestas. Eu acho que o 7 eu acho, é uma interpretação minha, eu acho que o 7 está nesse acontecimento, porque ele está bem gravado e não é nenhum texto apócrifo, como esse que o Mateus citou, do São Cristóvão. Sabe a história de São Cristóvão? São Cristóvão é um santo lobisomem, sabe dessa história? Dá tempo de contar? Posso contar? Então tá bom, São Cristóvão, claro. Quer perguntar antes, depois eu falo de São Cristóvão? Não, pode falar. Pô, cara, eu escrevi um livro de lobisomem. Você acredita que nenhuma vergonha será maior do que essa? Lá em Minas, os casos de lobisomem, é o lugar que tem mais casos lá? Minas Gerais tem muito caso de lobisomem, sim. No Brasil, a gente tem, não apenas no sul de Minas aqui, mas a gente tem em São Paulo. Por isso que é difícil falar que em Minas é o lugar que tem mais lobisomem. Eu gosto muito das histórias de Minas porque elas têm componentes familiares muito interessantes. Tem um lobisomem em Andradas que chama Lobo Adriano. Não chama nem lobisomem. É o Lobo Adriano, em Andradas. O Lobo Adriano, sabe por que ele se transformou em lobisomem? Porque ele tratava mal a mãe. A mãe dele falou, a mãe dele faz um praguejo e ele vira um lobisomem. Por que você está tratando mal sua mãe? Não, é isso aí. Faça isso mesmo. Imagina a trabalheira, você tem que passar a noite inteira, domingo, você vai passar a noite inteira, final de semana inteiro, você precisa cruzar 7 cemitérios, 7 freguesias, cruzar 7 porteiros, você tem que vir para aula hoje, a canseira que deve ser, melhor tratar bem a mãe. Porque, tipo, lá, é que uma vez eu fui dormir meio tarde lá, que lá era de dormir cedo, né? Eu dormi 2 horas da manhã lá, aí escutei um uivo. Como fala quando ele disse? Uivo, tá certo. Deu um medinho, né? Fui dormir Cara, eu acredito. Em mim você pode confiar a sua história em mim, porque eu acredito. Aí, tipo, no outro dia, ele contou essa história que você contou lá, 7 pessoas, 7 filhos lá. 7º filho de uma linhagem de outras 6 mulheres. Aí eu comecei a perguntar pra ele se era verdade mesmo. Ele falou que era, comia galinha, comia titica de galinha, fralda de criança. O Mateus, essa ilustração do Mateus, que a gente faz, claro, ele completamente humanizado, né, de moletom, num barzinho, né, tomando um chopp e comendo perninhas de crianças não batizadas, bebezinhos. É isso. Melhor tratar bem a mãe, na dúvida. A fama de Joanópolis. Joanópolis, para quem não sabe, é a capital do lobisomem, e o fundador de Joanópolis se chamava Anselmo Caparica. Eu fui no cemitério visitar ele existia mesmo, eu fui lá no cemitério. O senhor Anselmo Caparica, muito católico, foi fundador de Joanópolis porque ele construiu uma capela, que foi a primeira missa, um processo muito parecido com a maior parte das cidades do Brasil, principalmente antes da República, né? Depois que a gente desadota o catolicismo como religião oficial, já não há mais esse, embora as cidades ainda tenham padroeiras, santos padroeiros,
já não os povoamentos já não começam mais a partir de missas, né, da construção de uma capela de missa, como muitas cidades brasileiras, né? Em Joanópolis foi assim. Então ele era super católico, fundador de Joanópolis, São Anselmo Caparica, e numa tremenda chuva, ele tentou salvar um cachorro de um buraco, de um lugar que de algum espaço que o cachorro não conseguia subir, e se tivesse uma inundação o bichinho ia morrer. Então ele tentou salvar o cachorro e ele pulou esse buraco e ele tentava, ao levantar o cão, a cabeça do bicho ficava no lugar da cara dele, cada vez que ele fazia isso. E ele não conseguia, o bicho se mexendo, o bicho nervoso, mordendo, o pessoal que via aquilo entre os intervalos de raios, então o raio caía e iluminava. Você imagina, tá um cara levantando uma cabeça de cachorro, a galera falou, São Anselmo Caparica é um lobisomem. E pegou, essa história pegou. Uma parente dele fez um trabalho de pós-graduação nos anos 80, contando não apenas as lendas de Joanópolis, que são várias, mas também essa passagem da cidade que acabou consagrando-a como a capital do lobisomem a partir da ideia de que o seu fundador era um lobisomem, para tentar salvar um cachorro. Quer dizer, ele saiu de Luiz Amel para lobisomem por causa de meia dúzia de raio. Foi salvar o cachorro e... Tiago, na década de 80, início da década de 90... Pode falar. Sou jornalista também, né? Então, na década de 80 e início da década de 90, existia o Correio Diário Popular, né? E eles tinham uma parte de lendas urbanas. E nessas lendas urbanas era muito interessante isso que você citou, porque ele, além das lendas urbanas, contava-se lá do chupacabra, da mula sem cabeça, que, aliás, mula sem cabeça lá em Minas, no sul de Minas, meu avô me contava que era uma mulher que se apaixonava por um padre. Então era muito interessante, né? O lobisomem também, você não podia sair do sul de Minas, lá do Pocinhos do Rio Verde, para ir para Caldas, porque se você saísse em determinado horário da noite, você era 5 quilômetros, né? Você virava um lobisomem, né? Já virava direto. Virava. Então, assim, teve uma época que eu, quando criança, minha mãe falou, não tem um ônibus agora, à noite, eu me lembro até hoje, a jardineira, né? A gente vai para Caldas, eu me lembrei do meu avô, falei, não, eu não vou. E ela, você vai, e foi me arrastando. Eu falei, nossa, fiquei com aquele trauma de virar. Cheguei em Caldas, não virei lobisomem. Eu falei, ué, mas eu não virei, né? Meu avô falava que eu ia virar, não virei lobisomem. Apesar que eu sou bem peludo, né? Agora, aí eu falei assim, né? Mas nunca comi titica de galinha, não. Perna de galinha até, se que minha avó fazia, né? Que é colágeno. Mas é muito interessante você falar isso, porque nessa época que tinha, década de 80, 90, quando o jornal publicava essas notícias, as pessoas ficavam com medo, porque tinha realmente aquela, sumiu tantas galinhas do meu galinheiro, porque as pessoas, elas tinham, né, as criações de galinha nas casas, porque elas mesmas matavam, né, minha mãe mesmo tinha, né, então a gente ficava apreensivo, poxa, então tem um bicho por aqui, né, então à noite a gente ficava meio assim, e como ele falou, a gente até ouvia os uivos, claro. Porque se fosse, estava sugestionado, eu não sei, mas estava ouvindo, né. Mas você vê uma coisa interessante, Mark, que é o contato quase, eu vou falar que é quase saudável, de um medo pedagógico, porque seu avô não queria que você saísse à noite, podia ser perigoso. Era uma outra coisa, as histórias também têm esse condão, em alguma medida de serem pedagógicas, não é uma mentira tremenda. Às vezes ele foi educado assim também, então não dá nem para dizer, como a gente falou, não é difícil a gente encontrar nesse curso de encontros, de eventos que a gente tem feito, de muitas pessoas que falam assim, minha avó era uma mulher que não mentia, tinha medo da mentira como um pecado, super religiosa, super católica, e ela, quando jovenzinha, fugiu de um lobisomem, só que ela não conta isso, porque tem medo de que os outros tirem sarro, porque ela viveu essa experiência. Então, a última coisa do mundo que eu quero fazer, e eu tenho certeza que os meninos também, é a gente tentar provar alguma coisa. Estou menor, tenho preguiça da gente tratar de um assunto que é fantástico. Eu não falo nem ficcional, porque eu acho que faz falta para o mundo esse tipo de história, esse tipo de relação. Faz falta a gente pegar uma história de lobisomem e tentar interpretá-la como uma história que traz mensagens importantes do tempo e espaço que elas foram concebidas,
Por que que a gente fala disso? Por que que a gente fala disso? Por que que falar disso em 2025 pode ser importante para a gente entender certos vícios sociais? Por que que a gente pode usar essas histórias para convencer as pessoas de que certos comportamentos são ruins? Igual seu avô. Lógico, o dele ele estava preocupado mais com você. Mas eu acho interessante a gente ver, por exemplo, o lobisomem como uma figura masculina que é uma figura predadora. Porque a gente vê isso hoje, não é que a gente não assiste, a gente assiste crianças ainda sendo vítimas de predadores, mulheres sendo vítimas de predadores. De vez em quando tem uma predadora, de vez em nunca tem uma predadora. A gente tem uma outra história de lobismulher, mas quase nunca. A incidência é muito maior de homens, por isso que ele tem falo de anta, por isso que ele é um tirano dono de um rei que impera em um reino violento quando as pessoas vão visitar. São esses signos que a gente procura nas histórias, para entender que às vezes não dá para a gente falar francamente para alguém sobre algo. A gente precisa usar metáfora, a gente precisa criar uma estratégia de comunicação para falar a mesma coisa sem falar o que ele imagina que você vai falar. Porque o mundo de hoje a gente sabe, tem 3, 4 palavrinhas, que eu não vou falar aqui, óbvio, que se a gente falar, a gente embarga qualquer tipo de debate, principalmente debates no universo político. São 3, 4 palavrinhas, só que é o suficiente para ninguém mais ouvir ninguém, para a gente não conseguir conversar mais com ninguém. Então a gente não fala, essas figuras são importantes para a gente entender, a partir de seus comportamentos, o que a gente quer falar do outro jeito. A gente quer falar de violência contra a mulher, mas se eu falar a palavra, primeiro que eu sou homem, então é meio patético eu falar de feminismo, eu deixo as mulheres falarem de feminismo, que tem legitimidade, mas eu posso falar de violência contra a mulher. Como? Esse é um jeito. Eu estudo o milagreiro de cemitério, posso pegar as histórias de milagreiros de cemitério, posso pegar a história da Maria Jandira, posso pegar a história da Desconhecida. A Desconhecida é uma mulher que foi encontrada em Joaquim Egídio, numa estrada, pegando fogo da cintura para cima, tinha sido vítima de violência sexual. O cara que a violentou, que decidiu queimar ela para que ela não fosse identificada. Obviamente, se ela fosse identificada, ele seria identificado. Estou contando uma história de violência. É uma estratégia. E essas histórias, elas têm esse condão também. Da gente encontrar uma forma de falar uma coisa sem precisar falar outra que vai embargar o assunto, que vai embargar a conversa. Eu sempre falo que as histórias de noivas fantasmas, por exemplo, só existem porque num tempo e espaço acreditou-se, o senso comum, que é o grande propulsor do imaginário popular, que o propósito de vida de uma mulher era de se casar com um homem. E quando ela estava em vias de cumprir esse propósito e morresse, ela estava fadada a voltar num looping de todos os fantasmas, de cumprir suas missões, de ficar atrás de seus próprios apegos, às vezes de desfazer uma injustiça, mas eu estou só contando uma história de noiva fantasma, para você perceber que naquele tempo se pensava desse jeito, por isso que a gente contava aquela história. Hoje não tem mais história de noiva fantasma, porque não faz sentido mais coletivamente imaginar que o propósito de vida de uma mulher é se casar com um cara, se casar é se casar com um cara. Quer dizer, nenhuma das coisas faz sentido. Então não tem mais história de noiva fantasma. Tem as antigas, que a gente usa para isso. Tem novas histórias, novos medos, e o problema para mim, quando eu falo que eu ainda gosto muito de acreditar, eu não acredito em quase nada, mas o quase eu valorizo muito. Sempre valorizo esse quase. Que eu saí desse universo iluminista de achar que eu sou o máximo, porque eu sou mais inteligente, por isso que eu não acredito. Exatamente por essa razão. Porque no final, para a gente, vale mais a pena se reencontrar, às vezes com encanto, às vezes com algo afetivo, às vezes com uma baita mensagem, do que imaginar que a racionalidade vai explicar tudo, porque é mentira. É mentira. Tem um monte de coisa que a gente não entende, que a gente depois traz para o nosso cotidiano como se aquilo fosse uma verdade. E quantas vezes a gente não vê construção de homens que são completamente falidos em todos os aspectos, criados como heróis, ou então pessoas, quantas vezes a gente não assiste pessoas que são demonizadas e que não são, que são pessoas bacanas,
que na verdade circunstancialmente fizeram ou não besteira, mas e daí? A gente tem ainda a construção de arquétipos, tanto para um lado como para o outro, porque a gente abandonou a fantasia, porque a gente abandonou completamente o encanto. E essas histórias ajudam a gente a reencantar o mundo. É por isso que eu gosto delas. Né? Opa! Você falando tudo isso daí, né? A gente vai lembrando das histórias que a gente lê quando era criança, os filmes que a gente vê. E na literatura o lobisomem sempre existiu, né? Acho que mais recente, o que deixou mais a figura do lobisomem mais famoso foi Anjos da Noite, né? Tem a série de filmes. Depois veio, sei lá, True Blood, que tinha ali os lobisomens também, os vampiros, Harry Potter, Crepúsculo, né? Que não era bem um lobisomem, mas tinha a criatura, um homem que se transformava em lobo. Mas na literatura a gente sempre vê que o lobisomem sempre tem um rival. E esse rival é sempre o vampiro. Na sua pesquisa, você achou alguma coisa em relação a essa história da rivalidade entre lobisomem e vampiro? Qual é mais antigo? Eu tenho uma teoria. Eles são rivais porque o vampiro é um tipo de criatura, porque o lobisomem não está morto. O lobisomem é invejado. O lobisomem, no final das contas, ele é puro instinto. E é muito gostoso ser por instinto. Só que a gente tem um problema que é nos responsabilizarmos pelos nossos instintos. A gente ia ser maravilhoso. Imagina uma vida... Só que eu não sei qual que seria a consequência dessa anarquia da gente ser só instinto. Então eu acho que o lobisomem, ele é o instinto, e o vampiro, ele é muito ardiloso. O vampiro é estratégico. O vampiro, ele está morto. Então o vampiro, ele tem mais tempo. O lobisomem não está nem aí para o tempo. Então talvez eles briguem um pouco por conta disso. Eu acho que o vampiro, na verdade, morre de inveja do lobisomem. Morre de inveja do lobisomem. Aliás, todo mundo. No preâmbulo do nosso livro, depois vocês vão ver, o nosso prefácio, aliás, quem faz é a professora Vanessa Bortolucci. Ela fala muito disso. A professora Vanessa, eu a conheci, eu fiz um curso com ela sobre a poética da estética do sobrenatural, da poética visual do sobrenatural. E me chamou muita atenção quando ela explicou a construção dessas duas figuras, né? Do vampiro como um antagonista até do lobisomem, porque o vampiro, ele é elegante, o vampiro, ele não se suja. Hoje, por causa desses filmes mais de slashers, né? Até os vampiros viraram mais slash, mais sangueira, tá? Mas o vampiro tradicional, ele não deixa escorrer uma gota, não perde nada, ele fala aqui, ó, limpou já, olha isso aqui só. O lobisomem não, ele é espalhafatoso. Entrar um lobisomem aqui, ele vai matar a gente em 10 minutos, vai estraçalhar, vai ter pedaços de gente para todo lado. O vampiro não, ele vai sugar o sangue, vai conversar com um, vai levar, a hora que a gente vai estar dançando, esperando ele a hora que ele quiser. Então eu acho que eles diferem nisso. E o vampiro inveja o lobisomem por causa disso, porque o lobisomem não se importa com o tempo. Eu acho que essa é a melhor explicação. Mas eu acho que o maior inimigo do lobisomem, na verdade, e talvez tenha até uma semelhança com o vampiro, seja a luz do dia, que é exatamente a revelação da racionalidade. Por que o lobisomem vira... Por que eu não gosto do lobisomem de Crepúsculo? Porque não tem graça nenhuma. Você vai, bom, vira aí, desvira aí. Não tem conceito. O lobisomem não tem esse controle. Para mim, o lobisomem legal, imageticamente se estabelecendo, é do lobisomem americano em Londres. Aquela dor, o osso se quebrando para ele virar uma outra criatura, aquela coisa que ele agoniza até virar um monstro. E claro, depois que ele se transforma num lobo, ele está completamente preenchido de ódio e de dor. Por isso que ele sai, para saciar sua vontade de sei lá o quê, de destruir quem estiver na frente, porque ele é só ira, ele é só instinto. Então, o vampiro não. O vampiro, ele é ardiloso, ele tem uma estratégia, ele é sedutor. Você tem que deixar ele entrar na sua casa para ele entrar na sua casa. O lobisomem vai pedir licença para entrar na casa, vai derrubar a porta. O caramelo. O lobisomem é o caramelo. O pessoal está falando que tem agora uma série na Globo que chama Vermelho Sangue. E o lobisomem, que é uma menina, que é interessante isso, né? Até a construção do arquétipo, né? Não é mais um homem, é uma menina que se transforma num lobo-guará. E eu vi muitos protestos dos meus amigos folcloristas dizendo que eles não se viam representados na transformação dela num lobo-guará, porque ela deveria ter se transformado num caramelo. Aí sim ia ser a cara do Brasil.
não virar o lobo-guará. O lobo-guará nem gosta de carne, ele come muito mais raiz, muito mais bom. De vez em quando ele come uma coisinha, tá, um ovo, tal, mas nem é o caramelo, não. O caramelo é indestrutível. O vampiro era mais ligado ao demônio e o lobisomem, acho que até em Anjos da Noite fala um pouco disso, se não me engano. Que o lobisomem era uma criação divina para se vingar da criação diabólica que é o vampiro. Né? Só que aí você parava para ver na situação e tudo que o lobisomem criava, não tinha nada de divino ali também. Né? Eu acho que não, eu acho que ele é... Então, isso já acho que isso já é uma construção bem ficcional. Porque o lobisomem é super amaldiçoado. Super amaldiçoado. Senão não comia fralde de bebê, não comia titica de galinha, não comia carniça. Né? Ele come isso, ele tá ligado a isso, ao consumo de coisa estragada. Até no final do livro a gente brinca com ele. Estou contando o livro inteiro, né? Não precisa ler o livro mais. Devolvam o livro. Mas a gente fala isso, que hoje, como é que a gente admite que outro ser humano beba uma água podre, uma água suja? Como é que a gente admite esse tipo de... Como é que nossos alimentos são tão cheios de coisa ruim, de, agrotóxico, sei lá. A gente tá comendo titica, igualzinho, a gente tá virando lobisomem. Já é de lobisomem, entendeu? A gente tá virando lobisomem mesmo, sem perceber. Então tem essa brincadeira. Mas eu acho que não, eu acho que o lobisomem é super... Eu não acho que ele foi criado... E é menosprezar muito esse ser complexo, dizer que ele foi criado para ganhar do vampiro. Coitado do vampiro perto do lobisomem. Né? Eu acho, pelo menos, né? Eu acho também. Coitado do vampiro. O lobisomem estraçalha o vampiro. Desculpa, é muito violento, né? Que daí a gente fica empolgado, né? Eu sempre tem que tomar partido, pô. Eu sou super pró-lobisomem. Anti-caça de lobisomem e pró-lobisomem. Porque o lobisomem é isso, pessoal, só para fechar, o lobisomem, ele leva a culpa. Não é ele que faz, ele leva a culpa. Ele assume aquilo. Vou encerrar, gente. Então, Thiago... Não acaba, eu falei para você, pedir para você controlar, porque... Aqui a tarde inteira, eu sei que tá bom, mas tem pessoal ainda que vai tomar um lanche, que não lancharam ainda, senão daqui a pouco vão virar lobisomem. É já muito bom. Vamos começar a ter ataques aqui na sala. Gente, quero agradecer a todos vocês por terem participado. Claro. Agradecer os meninos, né, Thiago, Matheus e o Silvio, por mais uma vez virem aqui contar para nós sobre lobisomens. Mas quem não conhece... Eles têm uma visita aí, o Thiago faz uma visita no cemitério. Sigam lá o Instagram, que é onde saem as informações, dia, horário. Quem quiser conhecer algo diferente da cidade, por exemplo, Cemitério da Saudade,